estarmos reunidos mais uma noite para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas o tempo, dia de quarta-feira, muito obrigado, minha amada, o tempo, dia de quarta-feira, é um pouco corrido. Olha, está nos visitando esta noite o nosso irmão Cristiano Cosme, do Parque Amorim. Quem é o Cristiano? Ah, nosso irmão Cristiano, glória a Deus, nos conheceu pelo YouTube. A nossa irmã Eliette, que veio com o pastor Ederson, nossa irmã Eliette, bem-vinda. Nossa irmã Luzia de São João, a mãe do Renan. Ah, mãe do meu irmão, minha mãe também, então, glória a Deus pela sua vida. Maria Rosa, que é a avó, já está conosco. Nosso irmão Roberta e Guilherme de Niterói. Aí, bem-vindos. Nossa irmã Gisele e Pedro, que vieram com a irmã Marli. Bem-vindos, meus vizinhos. Vamos dar um lindo aplauso aos nossos irmãos. Glória a Deus. Rafael, por favor. Olha, vieram de Niterói, hein? Que maravilha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixe a vocês que estão nos visitando pela primeira vez, que eu não recebo vocês como visitante. Ah, e também não recebo vocês aqui como ovelhas, tá? Deixe deixar claro isto. Eu não recebo vocês aqui como ovelhas, porque ovelhas faz parte de um gado. Esta era uma expressão antes da cruz, em que se falava por metáfora, analogia. Então Jesus de Nazaré, antes da cruz, disse: as minhas ovelhas. Por quê? Porque pastor não era um chamado, era uma profissão, e se fazia uma analogia entre ovelhas e quem servia a Deus. Neste pacto, Deus não cuida de animais. Deste pacto, Deus cuida com os filhos. Deus vos trata como filhos, recebe? Amém. Então eu não posso te receber de outra maneira. Eu te recebo aqui como filhos e filhas de Deus. E se vocês são filhos, logo são herdeiros de Cristo. É assim que eu vos recebo neste lugar, como filhos e filhas de Deus, herdeiros com Cristo. Ah, e outra coisa que eu digo sempre a quem nos assiste pela primeira vez: Jesus não está no... Você que está conosco pela primeira vez, aprenda: Jesus não está no barco, Ele está na tua vida. Você quer que Ele esteja no barco ou quer que Ele esteja na tua vida? Na tua vida? Que barco quebra, barco entra água, barco afunda. Lá no sistema as pessoas diziam assim: não tem problema, o barco está furado, está entrando água, mas Jesus está no barco. Estamos em graça. Ele está na minha, Ele está na tua vida, e é por isso que em todas as coisas tu és mais do que vencedor. Amém? Amém ou não amém? Alguns irmãos ainda estão a caminho. Olha, durante muitos anos, nós fomos enganados. Durante muitos anos, não se pregaram a palavra pura de Deus. Nós íamos à igreja como religiosos, esperando a lâmpada do Aladim. Lembra os mais antigos? Esfrega, 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 e aparecia um gênio e você fazia 3 pedidos. Era assim que nós íamos à igreja. Pedíamos para Deus usar o vaso para falar conosco. Você já pediu isso? E eu como, hein? Senhor, usa teu profeta, usa teu vaso para falar comigo. Agora, para pensar comigo.
Quem aqui acredita que Deus é seu pai? Diga amém. Amém. Ora, se Deus é seu pai, Ele vai falar com o pai daquele vizinho lá? Imagina, eu tenho meu filho, Miguel. Eu quero falar com Miguel, mora na minha casa, é meu filho, se alimenta do que eu tenho, é meu herdeiro. Como é que eu posso ir lá na casa do vizinho, chamar o pai do vizinho e falar assim: pai do vizinho, tem como você falar para o Miguel que eu vou comprar uma camisa nova para ele? Imagina. Falo eu mesmo. Ora, se ele é o teu pai, ele vai falar com você. Isso é tão maravilhoso que ninguém vai interferir, porque numa dessa entra a carne do pastor, do profeta, entra aqui o engano, meu irmão, e Deus fala conosco por meio desta palavra. Esta aqui ninguém altera, não tem interferência. Uma vez que esta palavra aqui é clareada, esclarecida a você, ninguém te engana. Quer ver? Olha só, por favor, Miguel. Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Tem aí, Hebreus. Olha só, olha só. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia, no teu tablet, tá? É a mesma coisa. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Segura. Significa que Deus antigamente falava de muitas maneiras. E os antigos dizem assim: Deus usou uma mula, isto era uma maneira. Deus usou o corvo, isto era uma maneira. Mas Deus usou o profeta, e isto era uma maneira de Deus falar outrora. Havendo Deus outrora falado, passou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelo profeta. 2, nestes últimos dias. Diz que nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Ele fez o universo. Então, a nós, a igreja de Cristo, Ele nos falou pelo Filho. E o que é que o Filho fez? Deixou o seu testamento. Então, você quer descobrir o que Deus deixou para você? Abra o testamento. Ora, meu pai morreu, meu pai na carne. Morreu, tinha alguns bens. Como é que eu poderia tomar posse desse bem? Eu fui até o advogado. O advogado, então, perante o juiz, e abriu o testamento. E lá, com o testamento aberto, eu descobri qual era o meu direito. Eu tinha vários irmãos, dividiu-se em parcelas iguais. Mas como é que eu saberia qual era o meu direito? Quando eu li no testamento. A verdade é que nós íamos à igreja sem ler Bíblia. E comia o que o homem dava. E nessa, a manipulação entra. Não é para você acreditar em Geraldo. Geraldo não morreu por você. Geraldo está no cumprimento de um chamado. É para você acreditar no que o Filho fala, no evangelho deixado por ele, para mim e para você. Se eu abrir o evangelho e te mostrar, você tem que falar: opa, isso aqui é para mim, é minha herança, está no novo. Um testamento é para quê? Para mostrar a tua herança. Porque é isso que você é. Um herdeiro, amado. Olha o que diz, tem aí, Miguel, Gálatas capítulo 4, é que eu estou esperando aqui a pessoa que vai louvar, nós temos tempo ainda, Gálatas capítulo 4, versículo de número 6, tem aí? É que o Miguel hoje está um pouco animado, olha só, volta o versículo 5, vê se é o 5 ou 4, coloca o 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5,
para resgatar os que estavam sob a lei. Hoje nós não estamos mais sob a lei de Moisés, estamos sob a graça de Cristo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. É por isso que aqui nós não gritamos, terra, queima ele. Aqui você vai ouvir o pessoal falando, Abba, Pai. Por quê? Porque esse é o Espírito de Cristo derramado em nosso coração. Depois ele diz a palavra maravilhosa, 7. De sorte que já não és, em outra tradução está, servo. Então você não é escravo, não é servo, porém filho. E sendo filho, vocês também são desgraçados, pó da terra, miseráveis. Vocês são o quê? Diga, eu sou um herdeiro. Agora, como saber que você tem uma herança? Se você for buscar no testamento deixado por ele. Mas ao invés de te mostrarem um testamento deixado por Cristo, os pastores estão mostrando o testamento antigo, deixado por Moisés. Ei, mas eu não estou sob a lei, eu estou sob a graça. E sob a graça ele fez um novo testamento. E que quando eu leio, que quando eu examino, quando eu estudo, eu descubro que eu não sou um escravo, que eu sou um herdeiro e que é meu direito, como filho de Deus, não mais ovelhas, não mais escravo, como filho de Deus, de reinar em vida e de andar em perfeita vitória. Então eu quero te mostrar uma passagem lá no Antigo Testamento, que porque nós não líamos Bíblia, nós comemos, como eu costumo falar carinhosamente aqui, desse reggae durante muitos anos. Abre para mim, Miguel, Isaías, capítulo de número 14. Versículo de número 13. Ó, isso é pesado, tá? Isso é, quando eu digo pesado, é que faz mal. É mocotó. Tu dizias no teu coração, 2 pontos. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, o que é que nós ouvimos falar dessa passagem aqui? Que quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Não foi isso que nós ouvimos? Não! É porque Lúcifer, ele quis subir no trono de Deus, está escrito. Realmente está escrito. Mas eu não estou vendo dizendo que é diabo. Não estou vendo dizendo que é Lúcifer. Eu estou vendo uma passagem. E o pastor vem aqui e diz assim, olha aqui, o diabo quis subir na cadeira de Deus, ele queria a cadeira de Deus, está escrito. Não, não está escrito que é o diabo, não. Como eu não lia, ele me mostrava isso aqui e eu, aceitava. E ia falando para todo mundo aonde eu encontrava. Meu irmão, o diabo quis subir aos céus, ele queria a cadeira de Deus, o diabo é sujo. Vamos ler. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos ler. 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Agora vamos ver de quem é que esta passagem está falando. Coloca o versículo de número 4 e 5.
então proferirás este mortejo, esta sentença contra o rei da Babilônia. O contexto desta passagem está falando de Lúcifer ou está falando do rei da Babilônia? E como é que me disseram que era de Lúcifer? Porque eu não li o contexto. Aí pega um texto aqui, isola esse texto de todo o seu contexto e sai disseminando o engano. E eu passei a vida inteira, uns fazendo seminário, doutores dentro da igreja. Tá vendo? Olha o contexto, olha o contexto. Então proferirás esse mortejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. 5. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. 6. Que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominava as nações com perseguição irreprimível. 7. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Está vendo que o contexto está falando para quem? Para o rei da Babilônia. 8. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Quem caiu? O rei da Babilônia. Está falando contra o rei da Babilônia. 10. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro da tua chegada. Da chegada de quem? Do rei da Babilônia. Está falando com quem? Com Lúcifer? Com o rei da Babilônia. Mas nós não líamos Bíblia. Amados, tudo que você pegar na Bíblia, você tem que ler o texto e o contexto. A Bíblia estará sempre falando para alguém. Você já escreveu uma carta ao Léo assim? Vou escrever uma carta para minha esposa. Chupei um picolé de manga. É assim. Não, isso tem um texto, um contexto. Depois ele diz, desperta as sombras de todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Olha aí, depois ele diz no versículo 10, todos esses respondem e te dizem, tu também como nós está fraco? Quem era? O rei da Babilônia. E és semelhante a nós? 11, eu vou chegar até lá onde nós pegamos no meio. Derribada está na cova a tua soberba. Está falando com quem? Com o rei da Babilônia. E também o som da tua harpa por baixo de ti. Uma cama de gusanos e os vermes são as tuas cobertas. É uma linguagem profética contra o rei. 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O rei da Babilônia era poderoso, as nações comiam na mão dele. Mas aí se pega o contexto solto e diz, o diabo quis subir a cadeira de Deus. Meu amado, a igreja precisa ver Deus como Deus é. Deus é intocável, é soberano. Deus não pode ser tentado pelo mal e não se deixa vencer, nem por nada e por ninguém. Soberano significa aquele que age sem a interferência do outro. Não há ninguém que possa atacá-lo, atingi-lo. Não existe isso. Mas arrumaram um inimigo tão poderoso para Deus, né? E que a gente fica com mais medo, então. Você vê que a passagem não fala de diabo, não fala de Lúcifer. 13, vamos ler até onde eu peguei. Tu dizias no teu coração, tu quem? Está claro ou não está claro? Tu quem? A quem foi proferido esta sentença, esse mortejo? Ao rei da Babilônia. Mas nós não temos o costume de ler Bíblia. A gente vai à igreja, né, a chamada igreja, para ouvir uma bênção, como eu disse no começo, né? Eu quero ouvir Deus falar comigo. Aí o que eu faço? Vou numa igreja. Por quê? Porque lá naquela igreja tem um pastor usado nas divinas revelações. E nós vamos à igreja como quem vai a cartomante. Só trocou o nome.
A cartomante lê a mão. A pessoa quer descobrir o que Deus vai falar dela através desse homem aqui. Não, é porque eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. Minha amada, mas você andou tão longe. Para você saber o que Deus tem para a sua vida, não poderia vir aqui? É só você ler aqui no Testamento, sabe o que ele vai dizer? Que todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas querem dizer o quê? Todas. Tu lembra de José? Lembra de José? Deus deu um sonho a José. Todas as coisas aos olhos de José estavam saindo errado. Sim ou não? Mas como estava debaixo da promessa de Deus, tudo estava cooperando para o plano perfeito que Deus tinha para a vida dele. E se José fosse consultar um profeta? Não, José, é porque você precisa fazer uma campanha, esse mês você não deu dízimo, por isso que você foi para o calabouço, te venderam aqui porque você não falou ainda um creme crack, um sambambaia. Não, Deus já tinha falado com José aqui dentro, meu irmão. O que Deus fala conosco aqui dentro pode roncar trovoadas. Deus não corre riscos. Os planos de Deus não podem ser frustrados na tua vida. Mas dias ou menos dias, o que Deus falou com você vai se cumprir. Eu quero terminar esse momento te mostrando Jó 42, versículo 1 e 2. Eu precisava te dizer essas coisas, porque chega um momento na nossa caminhada que a gente vai se desesperando e vai buscando orientações na profeta, ou como é que é o nome da irmã Batata, né? Nós vamos atrás daquela irmã Batata. Você já conhece a irmã Batata? Tudo que ela fala é batata. Então respondeu Jó ao Senhor. 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser nenhum. Uma irmã hoje me ligou e disse assim: estou passando por uma luta muito grande. Eu disse: sim, pintei o meu cabelo, estou no banco e o meu filho está internado. Será que Deus botou tuberculose no meu filho? Eu disse: por que Deus faria isso? Porque o pastor falou que eu pintei o cabelo. Você vê se uma pessoa vai pintar o cabelo e Deus vai botar tuberculose. E nós vamos, debaixo dessas coisas, absorvendo e vendo um Deus mau, que os planos vão sendo frustrados porque eu fiz isso ou deixei de fazer. Amado, ouça, leia. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus... Nenhum quer dizer quantos? Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu recebo esta palavra e descanso nisso. Sabe por quê? Porque eu não sei o que me espera amanhã. Não sei. Mas eu tenho a plena convicção de que o que me acontecer será sempre aquilo que Deus tem de melhor. Ainda que seja a morte, será sempre o melhor. Porque é precioso aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Se eu viver, darei fruto na minha carne. Mas se eu morrer, disse Paulo, eu estarei no lucro, porque o viver é ganho e o morrer é lucro. Amém? Vamos louvar? Vamos lá, pastora.